Tal. Cadê o papado no século I, século II? Aí eu pergunto, cadê a Bíblia no século I, século II, século III? Cadê a queda de Satanás, ou Lúcifer, no século I, século II, século III? Cadê Marcos 16, do 19, Marcos 16, do 19 ao 20, no século I, século II, século III, século IV? Não existe. Né? Afinal, Marcos 16, do 9 ao 20, no século I, século II, século III, não existe. Marcos 16, do 9 ao 20, só entrou nas escrituras no século V. As pessoas, esses apologetas protestantes, não entendem que a igreja, no começo, estava se organizando os dogmas, as doutrinas, né? A hierarquia, que levou séculos, a hierarquia, o papado, levou séculos, o canon bíblico levou séculos. O canon surge com a lista de Santo Atanásio, depois confirmado pelos concílios de Roma, de Cartago, de Hipona. Cadê a Bíblia? A Bíblia, livro. Eu não digo as escrituras. A Bíblia, livro. Cadê a Bíblia, livro no século I, século II, século III? A Bíblia surge lá no século IV com Jerônimo e o Papa Damaso, que é a Vulgata, a primeira Bíblia. Eu digo livro, Bíblia, impressa pela imprensa de Gutenberg, porque antes havia manuscritos, canones, né? Escrituras, mas não havia uma Bíblia. Bíblia surge com São Jerônimo e o Papa Damaso, e o primeiro livro a ser impresso pela máquina de Gutenberg, né? Cadê a Bíblia no século I, século II, século III, século IV? Cadê Marcos 16, 9 ao 20, no século I, século II, século III, século IV? Não existe a aparição do Jesus ressuscitado em Marcos 16, 9 ao 20. Né? Mas está ali no começo, os resquícios do papado, né? Do bispo, do primado de Pedro, sucessão de Pedro, os primeiros papas, por assim dizer, está ali, os resquícios lá nos evangelhos, no Santo Irineu, né? Está ali, Cipriano, Agostinho, está ali os resquícios. Os dogmas católicos, está ali, tudo ali. A tradição oral, a tradição apostólica está ali no Santo Irineu, Santo Agostinho, Cipriano, Justino, está ali. Está ali. Parece que o pessoal não entende, né? Que é tudo de mão beijada. Ah, não houve papado no século I, século II. Cadê o Papa no século I? Os resquícios estão ali, o início. A igreja estava se organizando a doutrina, os dogmas que levou séculos, os canones que levou século. Está ali. Mas que o povo não estuda história, né? A igreja está se organizando. A hierarquia, os dogmas, a trindade, está ali. Né? Antes da Idade Média, cadê a queda de Satanás ou Lúcifer? Não existe. Não existe. Na Idade Média, hein? Cadê a aparição de Jesus ressuscitado no século I, século II, século III? Não existe. Cadê a cruz onde Jesus foi pregado antes da Vulgata? Não existe. Existe Taurus, estaca, poste, né? Porque foi São Jerônimo que colocou a palavra crucem, na Vulgata, né? É engraçado que os protestantes afirmam que a Igreja Católica não nos deu uma Bíblia, sendo que a primeira Bíblia foi a Vulgata. Livro, Bíblia é o livro. Uma coisa é escrituras, uma coisa é canones, uma coisa é manuscritos, uma coisa é codex, outra coisa é Bíblia, livro físico, Bíblia.
Uma coisa é Bíblia. Bíblia, né? Uma coisa é Bíblia. Porque essa Bíblia aqui, evangélica, essa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, se inspirou na Bíblia latim de Erasmo, que era uma versão da Vulgata, assim como Lutero se inspirou na Vulgata para criar a Bíblia alemã, luterana. João Ferreira, para criar a Bíblia protestante, se inspirou na Vulgata. Na Vulgata. Por isso, na Bíblia protestante, Jesus está em latim, Jesus, e Josué no grego. Quem fez isso? São Jerônimo, que criou a Vulgata junto com o Papa Dámaso. Então a Bíblia de vocês veio da Vulgata, a primeira Bíblia impressa pela máquina de Gutenberg. Não existia Bíblia, existia manuscritos. A Vetus Latina era manuscritos. Não existia Bíblia, Bíblia como a gente tem hoje. Se o protestante tem Bíblia, graças a São Jerônimo, é o Papa Dámaso e a Igreja Católica. E é Gutenberg, o primeiro livro assim impresso, né? Por isso na Bíblia de vocês está Jesus, não Yehoshua, e está Josué, não Yehoshua, porque Josué e Jesus, quem fez essa no grego e no latim foi São Jerônimo, né? Assim como Gênesis, Êxodo, Levítico, grego veio da Septuaginta, como está na Bíblia de vocês. Então a Bíblia dos protestantes é a tradução da Vulgata, graças à Vulgata. Mas parece que o protestante não estuda, né? Ainda fala bobagem.